Boa tarde a todos. Hoje é 9 de abril de 2021 e estamos iniciando mais uma reunião semanal da programação da operação. Como sempre, né, nossa reunião é dividida em 3 blocos. E no intervalo, entre os blocos, tem um intervalo de 5 minutos, onde vocês podem mandar perguntas, que aí no próximo bloco a gente inicia com as perguntas, com as respostas, na verdade, né? Pedimos só que vocês procurem enviar as perguntas dentro do contexto, né, da apresentação que foi feita imediatamente, né, para a gente não ter que ficar, em alguns momentos, esperando a resposta, né? Então, só pedimos que tenham esse cuidado de mandar a pergunta, né, no momento próximo, né, à apresentação que for, né, que estiver no contexto. Okay? O primeiro bloco ele vai tratar, né, da previsão meteorológica, a previsão hidrológica e da operação hidráulica. O segundo bloco, a previsão de carga para a programação diária, para o PMO, e os resultados do PMO e as intervenções energéticas. O terceiro bloco, os limites elétricos e principais intervenções, e a política operativa. Ok? Começa na primeira apresentação, que tem como tema, né, a previsão meteorológica. Por favor, Rafael, passo a palavra para você. Obrigada. Opa, obrigado, Luana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Pronto, já coloquei aqui no modo de exibição. Então, vamos começar então com a previsão meteorológica. Ao longo da semana operativa, tivemos a atuação de áreas de instabilidade sobre o centro-norte do país, que ocasionaram pancadas isoladas sobre as bacias da região norte. No decorrer da terça-feira e no decorrer do dia 6 de abril, essas áreas de estabilidade passaram a atuar também entre Goiás e Minas Gerais, voltando a ocasionar precipitação sobre a bacia do Paranaíba e também no trecho montante à usina de Serra da Mesa, aqui no norte do Goiás. Em relação às temperaturas, tivemos aí um predomínio de estabilidade em todas as capitais do país ao longo da semana operativa. Com relação à geração eólica, ela entrou em elevação aí ao longo do sábado passado, né, no primeiro dia da semana operativa. Ela entrou em elevação, aí conforme a frente entrou em dissipação pelo oceano, né, a frente que avançou no final da semana anterior aí pelo litoral da região sudeste, chegou até o sul da Bahia, né, essa frente ela entrou em dissipação e aí com o posicionamento da alta começou a favorecer a elevação aí da geração eólica já no primeiro dia da semana operativa, né, no sábado. E ela permaneceu elevada aí ao longo da semana toda, tá? Com relação à geração fotovoltaica, ela se manteve aí sem grandes variações, aí, tanto nos parques do Nordeste como nos parques da região Sudeste, né? Se manteve praticamente estável, aí, sem grandes oscilações aí ao longo da semana operativa. Bom, conforme mencionei no slide anterior, os principais totais de precipitação foram verificados nas bacias do Norte, com destaque para os trechos boliviano, peruano e brasileiro do Madeira, o médio e baixo Xingu, né, principalmente aqui o médio Xingu, e também em pontos isolados do Tocantins, tanto próximo aqui à usina de Serra da Mesa, na cabeceira aí da bacia do Tocantins, como também aí no trecho médio do Araguaia. O Paranaíba também apresentou precipitação, como tinha mencionado no slide anterior, né, a partir do dia 6, teve ocorrência de precipitação na bacia do Paranaíba, principalmente aí próximo à usina de Corumbá, né, também na cabeceira aí da bacia do Paranaíba. Outro destaque também foi nas bacias do leste, do leste do país, principalmente aí as bacias aí do Doce, né, o Jequitinhonha ficou mais aqui para o final da bacia, né, a precipitação. Então, as bacias do Doce, o Jequitinhonha e também o Paraguaçu. Tá? Além do médio São Francisco, que apresentaram precipitação e por conta aí do posicionamento e do sistema de alta pressão, que favoreceu aí o transporte de umidade do oceano na faixa leste, indo desde o norte do Rio de Janeiro até o leste aqui da Bahia. Então, teve essa ocorrência de precipitação também nas bacias aí do leste. Nas demais bacias aí de interesse para o Sistema Interligado Nacional, não tivemos aí precipitação significativa. Bom, com o cenário que está sendo previsto para a próxima semana, aí pelos modelos numéricos utilizados aí no processo de previsão de chuva-vazão, todos os 3 modelos estão concordando aí com a manutenção
de pouca precipitação, né, no centro-sul do país, com predomínio de totais aí abaixo da média para todas as bacias do sul, do sudeste, do centro-oeste. Mesmo com a passagem de uma frente fria pela região sul, aí no domingo, e posteriormente essa frente deve passar aí pelo litoral da região sudeste, aí a partir de segunda e terça-feira, tá? No decorrer da segunda e da terça-feira, mesmo com a passagem dessa frente, os maiores totais aí ficaram restritos à faixa litorânea dessas regiões, né? Faixa litorânea aí desde a região sul até a região sudeste, os principais totais aí por conta da passagem dessa frente fria. Então, dessa forma, aí, o principal destaque continuará sendo aí as bacias aí do norte, principalmente o Madeira, o Médio e Baixo Xingu, e também o Baixo Tocantins, né? Baixo Tocantins e Baixo Araguaia, tá? Que devem apresentar aí os maiores totais de precipitação aí, no decorrer da próxima semana operativa. Tá? Então, aí o norte continua sendo aí, continua sendo aí a região aí com os principais aí, totais aí de precipitação. Tá? Bom, a partir desse cenário que os modelos estão sinalizando, a expectativa é de que tenhamos aí estabilidade na média da temperatura máxima em quase todas as capitais do país, aí, com exceção de Porto Alegre, que, por conta dessa entrada de ar frio da frente fria, a partir do domingo, na média, as temperaturas ficaram um pouco mais baixas lá em Porto Alegre, na média, para a próxima semana. Tá? E também em Fortaleza e São Luís, no caso aqui o declínio nessas duas capitais aí se dará aí por conta aí da atuação das ECIT, né, da Zona de Convergência Intertropical, que aumentará aí a nebulosidade e a ocorrência de precipitação aí sobre essas capitais. Então, na média, para a próxima semana, essas três capitais, né, São Luís, Fortaleza e Porto Alegre, aí apresentarão um declínio aí em relação à semana atual. Tá? Nas demais capitais, aí sim, sem novidades, tá? Predomínio de estabilidade. Bom, em relação à geração eólica, é esperado um declínio em relação a essa semana, devido ao deslocamento do sistema de alta pressão, devido à passagem da frente fria, né, essa frente que avança aí, como já mencionei, né, a partir do domingo. Então, com esse deslocamento aí do sistema de alta pressão, a geração eólica deve ter uma diminuição aí em relação a essa semana. No entanto, não deve ficar no patamar similar ao da semana anterior, que ficou bastante baixa, né? Ficou bem baixa a geração eólica na semana passada, né? Não deve chegar nesse patamar tão baixo, mas teremos aí uma diminuição aí em relação ao que foi verificado aí na semana atual. E, por fim, aqui a geração fotovoltaica, não teremos aí novidades aí para a próxima semana, devem seguir em estabilidade, tanto os parques da região norte, como também os parques, da região nordeste, como também os parques da região sudeste. Tá? Então, esses seriam os destaques aí em relação aí ao panorama meteorológico para a próxima semana operativa. Tá? Agradeço a atenção e agora passo a palavra para o Hugo, que vai apresentar aí a previsão hidrológica. Boa tarde Obrigada. a todos. Perfeito, Hugo. Obrigada. Pode seguir. Obrigado, Luana. Então, eu vou aqui compartilhar a tela. Então, boa tarde a todos. Então, dando início à previsão hidrológica para a próxima semana. Então, como o Rafael falou, não tem chuva na grande parte do Brasil, né? Isso se reflete na nossa previsão por bacia. Então, a gente vê que não tem nenhum volume significativo, né? Todos os volumes abaixo de 5 milímetros. Então, não é esperada nenhuma elevação das vazões. Então, o que a gente pode observar, né, para a próxima semana, a ENA do Sudeste em recessão e a nossa previsão mensal em 65% em abril, que é o terceiro pior no nosso histórico de 91 anos. Para a Bacia do Grande, a gente recessão também, a gente vai ver isso em todas as bacias, recessão e posicionamentos muito baixos no Sudeste. Né? O Grande, especificamente, é o menor do histórico de 91 anos, então nossa previsão mensal agora para a Bacia do Grande é o pior de todo o histórico que a gente tem desde 31. O Paranaíba ainda tem uma elevação fruto dessa chuva que teve, né? Mas a semana mesmo prevista é em recessão e o quarto menor no histórico
com 53%. O Paranapanema também com recessão, quarto menor também. E o Bacia do Paraná, o terceiro menor do histórico também, com 53%. Para o sul, também a gente não tem chuvas significativas, elas estão um pouquinho mais espalhadas, mas são volumes também muito pequenos, todos abaixo de 5 milímetros, que não conseguem alterar significativamente a vazão. O sul já em recessão, né, e teve, lá em janeiro a gente teve aquelas elevações, mas desde então a gente vai vendo aqui o sul com vazões mais baixas, agora voltando a ficar novamente, constantemente abaixo da média. Na próxima semana a gente tem uma previsão de recessão bem estável, 44% mensal, o 13º menor do histórico. O Açu em recessão também, o 15º menor na previsão mensal, e o Uruguai também em recessão, o 19º menor, com a previsão de 36%. No São Francisco, a gente também não tem volumes elevados. No Tocantins, como o Rafael falou, a gente tem precipitação lá no baixo Tocantins. Isso reflete quando a gente bota na média da bacia em volumes um pouquinho maiores, 5 milímetros, mas é porque essa chuva está concentrada só em parte da bacia. Quando a gente tira a média da bacia como um todo, acaba ficando um volume baixo. Então, o Nordeste estável, próxima semana, as zenas estáveis, com um quarto menor do histórico. Né, em relação dos pós, a gente vê que a afluência ainda em recessão, né, essa elevação que a gente vê aqui em São Francisco refletiu já um pouquinho aqui em Bom Jesus da Lapa e Gameleira, mas bem mais atenuada, e na afluência mesmo do reservatório de Sobradinho isso ainda não foi visualizado. Para o São Francisco, muito próximo do gráfico lá que a gente viu do Nordeste, né, com a IANA estável na próxima semana, em patamares bem baixos, mas estável também o quarto menor, previsão mensal para o São Francisco. O Norte está com uma condição um pouco melhor, né, dos 4 subsistemas, então a gente agora está cruzando a média, então esse acordo acabamos de cruzar a média, a próxima semana em recessão no Nordeste como um todo, o 27º menor do histórico, com a previsão mensal de 89% da MLT. Na bacia do Tocantins, apesar de ter essa chuva localizada no Baixo Tocantins, ela não consegue impedir a recessão, Tocantins ficando em recessão na previsão diária. E na próxima semana também, o 13º menor do histórico em termos mensais. Em relação a essa distribuição espacial da previsão na próxima semana nas bacias, a gente vai ver que todo o Brasil praticamente com previsões abaixo da MLT, a gente vai ter aqui o Xingu, Teles Pires, Madeira, Curuauana, entre 80% e 120% da MLT, o Araguari também, e só acima de 120% da MLT, Balbina e Santo Antônio do Jari. Então, grande parte do Brasil com previsões abaixo de 80%, né, incluindo o Sul, que às vezes fica, quando o Sudeste não tá bem, o Sul fica um pouco melhor, mas dessa vez a gente está com previsões baixas em todo, na grande maioria das bacias do Sim. Em termos de previsão mensal, no PMO a gente tinha previsto 10,72, já a revisão já ajustou para 66 e agora 65, terceiro menor. O Nordeste 30, sempre oscilando aqui em torno de 35, né, o quarto menor. O Sul vem descendo ao longo das semanas, né, não vem as vazões. Hugo, falhou. Tá me escutando, Hugo? Não, ele me falou problema na internet. Eu posso continuar a apresentação. Deixa eu só colocar no ponto que ele estava aqui. Ok, estão me escutando, né? Vou continuar aqui.
Hugo teve um problema na internet, desculpem, mas acontece, a gente sabe com todo mundo. Em termos de previsão hidrológica, né, esse mês de abril, a gente viu que o PMO, o Sudeste, a gente partiu de 72%, né, da MLT. Na revisão 1, a gente teve um pequeno caimento, né, para 66%, né, da MLT, e agora essa revisão 2, a gente está indo com 65% da MLT, cada vez baixando, né, essa previsão mensal que a gente tem. Okay? Essa significa a terceira pior série, né, do histórico, né, olhando o nosso histórico de 1931 até agora. Em termos do Sul, a gente também teve esse mesmo comportamento, né, no PMO, 67% da MLT, na revisão 1, 53% da MLT, e nessa revisão 2, com 44% da MLT, quer dizer, a 13ª menor série do histórico. Também, né, da mesma forma que o Sudeste, a gente teve também esse processo de redução, né, dessa ENA, né, dessa expectativa de ENA para esse mês de abril. Em termos do Nordeste, a gente teve praticamente uma manutenção, né, nessa situação que a gente está. A gente começou o PMO com 36% da MLT, a revisão 1, 34% da MLT, e essa revisão 2, a gente voltou para os 36% da MLT. É a 4ª menor série, né? Então, o Nordeste praticamente, né, mantém no PMO, né, uma leve ascensão em relação ao que a gente viu, né, na revisão 1. Em termos do Norte, o PMO partiu com 89% da MLT, na revisão 1, a gente teve uma subida, né, para 94% da MLT, e essa revisão 2, a gente voltou para os 89% da MLT, é o 27º pior série do histórico, né, quer dizer, em termos, a perspectiva, né, que é a nossa previsão para abril. Lembrando aí, observando aí que todos os subsistemas, a gente está com vazões, uma energia natural afluente, no caso o ENA, né, extremamente baixa, né, é a exceção do Norte, né, que a gente ainda está conseguindo uma expectativa de fechamento para abril, valores um pouco mais próximos da média, mas realmente a situação para o subsistema Sudeste, Nordeste e Sul são bem abaixo da nossa média, né, da média para o período. Né. Olhando esse fechamento do mês de abril e olhando a perspectiva para maio, né, a gente vê aí, né, a comparação, né, nesse gráfico, né, a revisão, o PMO, que é a revisão 0, a revisão 1 e agora essa revisão 2. Então, a abertura em termos de cenário, né, variando entre 53% da MLT e 122%, e não mostrando grande dispersão, né, grandes variações em relação ao que a gente já estava vendo na revisão 1. Tá? Então, esse gráfico mostra aí, né, o comportamento que está tendo durante toda a PMO, revisão 1 e revisão 2, semelhante, né, nesse processo de abertura de cenário e perspectiva para o mês de maio, né, que é o que esse cenário mostra. Em termos do Sul, função da variabilidade, né, natural que existe, né, nesse subsistema, a gente vê aí a revisão 0, em comparação com a revisão 1 e a revisão 2, né? E aí a gente vê o processo de dispersão que existe nessa perspectiva para maio, né? Então, ele gera, né, a perspectiva em 10% da MLT até 563%, né? Então, quer dizer, o mês de maio com uma variabilidade, uma perspectiva, né, bastante, uma abertura de cenário bastante grande, né? Então, essa é uma característica que a gente vê, lógico, né? Alguns meses mais acentuado, outros meses menos acentuado, mas é o que a gente normalmente vê, né, no subsistema Sul, né? Uma dispersão maior, né, nesses cenários gerados. Em termos de Nordeste, a gente vê um comportamento bem mais comportado, né? Vamos falar assim, um padrão mais do Nordeste. A revisão, o PMO, que é a revisão 0, a revisão 1 e a revisão 2, um comportamento bem mais semelhante, e a perspectiva para esse mês de maio entre 17%, né, e até 189%, também, né, até uma dispersão razoavelmente grande, né, para o que normalmente a gente vê para o subsistema Nordeste, né, que normalmente esse fechamento é bem maior, né, a dispersão bem menor, tá? No subsistema Norte, a gente vê aí também a comparação, teve grandes alterações, né, nesse PMO, revisão 1 e revisão 2. E a perspectiva para esse mês de maio, né, entre 53% e 55% dos cenários, né, 55% e 136% da MLT. Em termos de armazenamento, esse gráfico aí, ele mostra, né, essa perspectiva, né, esse verificado, na verdade, de março de 2020 até o março de 2021, quer dizer, um ano aí, né, de avaliação. A gente vê aí o Sudeste, a gente atualmente, né, está com 35,6% de armazenamento. A gente vê que é um armazenamento abaixo, né, do que a gente estava no ano anterior. Né? Então, em torno de março do ano passado, a gente estava com o Sudeste em torno de 50% de armazenamento.
Para o sul, a situação já é um pouco diferente, né, em função daquela chuva que a gente, né, ocorreu, né, aí em dezembro, janeiro, a gente está atualmente com 60,7% de armazenamento. Né, então, é uma situação bastante diferente do que a gente estava, né, em março do ano passado. A gente vê que estava em torno de 19% de armazenamento. Então, nós tivemos um ganho, uma recuperação considerável, né, no sul, né, em função de chuva, né, é claro, né, e também da política de defluência. Tá? Então, agora estamos com o sul em torno de 61% de armazenamento. O Nordeste, atualmente, estamos com 68,3% de armazenamento também, né, que é um armazenamento razoável, né, apesar de que a gente está terminando o período úmido, né, então a gente sempre espera estar com os reservatórios cheios, né, mas em função dessa situação hidrológica que a gente está crítica, a gente não está conseguindo isso. Nem no subsistema Nordeste, a gente vê que ano passado a gente estava com em torno de 80% de armazenamento, né, nesse mesmo período, e esse ano agora, né, estamos fechando esse período úmido agora, né, esse último mês agora, com 68% de armazenamento. E o Norte, né, que tem uma situação um pouco mais confortável, em função desse aumento, né, de afluências, de invasões nesse mês de fevereiro, né, nós tivemos janeiro e fevereiro, final de janeiro e fevereiro, ok? Então, atualmente, estamos com 80% de armazenamento. Nesse mesmo período do ano passado, estávamos com um armazenamento um pouco abaixo, né, um armazenamento semelhante. É o que a gente espera, né, para o subsistema norte nesse período do ano, ok? Dando um zoom agora nos aproveitamentos em si, a gente vê aí, né, Serra da Mesa, Furna, nos principais aproveitamentos que a gente tem, né, em alguns dos principais aproveitamentos, sim. Serra da Mesa, Furnas, Nova Ponte, Emborcação, Três Marias e Tumbiara, né? Destacando aí Três Marias, que a gente ano passado estava com 100% de armazenamento, agora a gente está um pouco não, menos, né, com 68% de armazenamento, ok? Mas todos eles a gente teve uma recuperação, né, quer dizer, deplecionamento no período seco e uma recuperação no período úmido. Uma recuperação não tão quanto a gente gostaria, né, destacando aí Nova Ponte, com 15,8 de armazenamento, mas tivemos uma recuperação em relação ao que a gente estava vindo, né? Estamos ainda em recuperação em relação ao que a gente estava vindo. Destacar também Serra da Mesa, atualmente com 32% de armazenamento, lógico, em função da afluência que nós verificamos, mas também em função da política de defluência, né? Com a redução, né, de defluência que tivemos, nós também conseguimos aumentar um pouco, né, guardar um pouco mais de água nesse aproveitamento. Okay? Era isso que eu tinha em relação à programação, em relação à previsão de vazões. Eu passo a palavra agora para Pedro, né, que vai tratar da operação hidráulica. Por favor, Pedro. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui a apresentação. Por favor, confirme se vocês estiverem vendo. Está sendo projetado? Ok, Pedro, estamos vendo. Ok, legal. Então tá, dando prosseguimento a essa parte hidrológica, meteorológica, vou falar um pouco agora da operação hidráulica dos reservatórios das principais bacias hidrográficas que têm, né, usinas despachadas de forma centralizada pelo ONS. Só para a gente ter uma ideia da dimensão de bacias, né, em que há atuação do ONS, principalmente em fóruns de discussão que são capitaneados pela ANA, chamadas de sala de acompanhamento, sala de crise, a gente verifica que praticamente em todas as bacias do Brasil, né, há a participação do ONS. E nessas ocasiões, nós apresentamos como as usinas estão sendo operadas, e, além disso, há também diversos representantes, né, como a própria sociedade civil, em alguns casos, representantes de Ministério Público, órgãos reguladores e fiscalizadores, IBAMA, ANEEL, etc. Então, vou passar um panorama do que o ONS tem apresentado nessas salas das principais bacias. Começando pela bacia do Rio São Francisco, a gente tem, né, uma bacia que ela é regulamentada pela Resolução ANA 2081 de 2017, e o que a gente tem para a próxima semana é estabelecido para Três Marias a defluência mínima média diária de 350 metros cúbicos por segundo em abril, né? E já com uma extensão para maio, a gente tem essa vazão defluente mínima média diária de 400 metros cúbicos por segundo para maio. E a defluência máxima média mensal não há. Cabe destacar que o reservatório de Três Marias encontra-se na faixa de operação normal,
estando com o reservatório no início do dia de hoje com cerca de 72% do seu volume útil. Para Xingó, a gente tem uma defluência mínima média diária de 1.100 metros cúbicos por segundo em abril e maio, que é a mínima estabelecida de acordo com a resolução, e também sem restrição de defluência máxima média mensal. Haja vista que o reservatório de Sobradinho também se encontra na faixa de operação normal. Né? Hoje, Sobradinho começou o dia com seu reservatório em 71% do seu volume útil. Na última sala de crise, crise não, né? Na verdade, a sala de São Francisco é uma sala de acompanhamento. Na última sala de acompanhamento de São Francisco, que foi no dia 6 de abril, a gente apresentou essas simulações. Para Três Marias, a gente vê uma evolução até o final do mês de maio, com o reservatório chegando em torno de 67%, 65%, considerando defluências médias de 378 metros cúbicos por segundo, que corresponde aos 350 de abril e os 400 de maio, no período de 6 de abril até 31 de maio. E para Sobradinho, a simulação aponta que no final de maio a gente chegaria com o reservatório em torno de 67%, 66% do seu volume útil, considerando essa defluência média de 1.100 metros cúbicos por segundo em Xingó. Cabe destacar que encontra-se em tratativas junto à ANA a flexibilização do estabelecido na resolução da 2081 de 17, no sentido da gente manter a defluência mínima média diária em Xingó em 800 metros cúbicos por segundo, que é o que vinha sido praticado em meses anteriores. Ou seja, não é uma vazão mínima além do que já foi praticado, e isso permitiria que a gente recuperasse mais armazenamento, que a gente elevasse o armazenamento no Nordeste como um todo, né, nessas principais usinas. Quer dizer, na principal usina de Sobradinho. A próxima reunião está agendada para o dia 4 de maio, ela está com uma periodicidade mensal. Nesse mês, especificamente, houve 2 extraordinárias para tratar desse tema, dessa flexibilização, e ainda não há uma definição sobre o tema, né? Tão breve que a gente tem, essa será devidamente divulgada. Próximo slide, por favor. Sou eu, desculpa. Indo para a bacia do Rio Tocantins, a gente tem de regulamentação por parte da ANA a resolução 529 de 2004, que estabelece a defluência mínima de Serra da Mesa de 300 metros por segundo, só que a gente pleiteou e conseguiu uma flexibilização dessa defluência mínima para o valor de 100 metros por segundo, que encontra-se em vigência até o final do mês de maio. Então, até o final do mês de maio, por essa resolução, a gente está autorizado a reduzir a defluência mínima para 100 metros cúbicos por segundo. Isso faz com que a gente consiga ter uma recuperação maior do reservatório de Serra da Mesa, aproveitando esse período para aumentar o armazenamento lá. Então, essa foi a simulação que foi apresentada na última sala de acompanhamento, que foi no dia 30 de março. E o que a gente verifica nessa simulação? Que no final de maio a gente chegaria com armazenamento de Serra da Mesa em torno de 37% do seu volume útil, considerando essa política de defluência mínima de 100 metros cúbicos por segundo. Tá? A próxima reunião vai ser no dia 27 de abril, ela está com uma periodicidade mensal, e já houve 3 reuniões no ano de 2021. Passando para a Bacia do Paranapanema, cabe destacar que tem uma reunião que está sendo realizada neste mesmo horário, né? Agora está sendo realizada a reunião da sala de crise do Paranapanema, sendo a última tinha sido no dia 9 de abril. E o que se encontra estabelecido até então para os principais reservatórios, a gente tem para Jurumirim a defluência mínima de 60 e máxima de 65, Chavante entre 96 e 110, e Capivara com a defluência mínima de 276. Esses são os valores que a gente tem de limitações nessas usinas do Paranapanema. Cabe destacar que a gente está conseguindo promover uma redução da geração na cascata do Paranapanema. E o que a gente tem nas projeções? No cenário que está sendo apresentado hoje na sala de crise, a gente percebe que no final do mês de maio, a gente teria Jurumirim chegando a 58% do seu volume útil, Chavante com 19%, Capivara com 58% do seu volume útil. Comentando um pouco sobre as bacias do sul, também há
uma sala de crise instaurada para tratar sobre a questão do Sul, e tem acompanhado de perto essa questão de como anda lá. A última foi no dia 19 de março, está com periodicidade mensal, sendo a próxima no dia 15 de abril, e um panorama geral da situação do Sul é a seguinte, né? A gente tem que o primeiro gráfico mostra a evolução das ENAs ao longo, desde outubro de 19, né, no período hidrológico anterior, até abril de 21, que é o último dado parcial, que a gente tem até o dia 8, né, iniciozinho de abril. O que a gente consegue observar é que, ao longo desse tempo, em muitas ocasiões, em muitos meses, essas bacias ficaram com ENAs menores do que o esperado para cada mês, né? A gente percebe que valores muito baixos foram atingidos na época que a gente está enfrentando, março, abril de 2020, foram valores em que foram períodos em que os valores das ENAs foram bastante baixos, e hoje a gente está numa situação em abril parcial, né? A gente está no início do mês, que a gente tem 61% da média, né, de MLT para o Iguaçu, e isso é 36% para o Uruguai, né? E isso representa que a gente está com condição hidrológica desfavorável agora em abril, sendo que a gente vinha de janeiro, fevereiro, relativamente que foram bons, né? Com valores acima da média esperada para esses meses. A situação do armazenamento nas bacias, a gente vê o acompanhamento do percentual de AR. Hoje o Sul, né, isso de uma forma agregada para o Sul, a gente tem que estar com 68% da energia armazenada máxima no início do dia de hoje, e com destaque, né, a gente tem as bacias do Rio Iguaçu, que está lá em torno dos 70 e poucos por cento, e a bacia do Rio Uruguai, que está com um pouco abaixo dos 60%, que são as principais bacias onde há os maiores armazenamentos nos reservatórios do subsistema Sul. Até então, houve 3 reuniões da sala de crise e ela ainda está com periodicidade mensal. Esse diagrama de Pitts, ele só mostra a importância, né, a proporção de cada usina na ER máxima do subsistema Sul, né? A gente vê a importância de Foz do Areia e Salto de Santiago no Iguaçu e de Barra Grande, Passo Fundo e Machadinho no Uruguai. Falando de outras salas de crise que a gente acompanha, temos a sala de acompanhamento do Sistema Hídrico do Rio Grande, cuja última reunião foi no dia 31 de março e a próxima está para o dia 20 de abril. A sala de acompanhamento do Paranaíba, que a última foi no dia 26 de março e a próxima será no dia 30 de abril. E a sala de acompanhamento do Madeira, que teve a última no dia 7/4, já foi sinalizada nessa ocasião que a próxima reunião do dia 5 de maio seria uma reunião de encerramento. Em relação ao volume de esperas, a gente não fará revisões de volume de espera para o próximo, para esta semana operativa, com exceção de Boa Esperança, que já foi publicado no Cinteg, né, sendo já definido, né, para a semana do dia 10 ao dia 16, 88% de volume útil como volume de espera para esta usina. Era isso que eu tinha para colocar, Luana. Vou parar de compartilhar aqui. Perfeito, Pedro, obrigada. Agora vamos para o nosso intervalo de 5 minutos. Já retornaremos com a resposta às perguntas que foram encaminhadas no chat, né? E com as outras apresentações. Obrigada. Boa tarde a todos mais uma vez. Estamos voltando com a nossa reunião semanal. Tivemos uma pergunta, né, nesse intervalo, mas vamos deixar para responder um pouco mais à frente. Tá? Nesse segundo bloco, né, nós teremos a apresentação da carga, né, a carga diária, a carga do PMO, os resultados do PMO e a parte de intervenções energéticas relevantes. Inicialmente, eu chamo o Danilo, por favor, para efetuar a apresentação sobre a previsão de carga para a programação diária e acompanhamento diário semanal. Por favor, Danilo. Boa tarde, Luana. Só compartilhar aqui. Bem, começando a apresentação da previsão de carga diária, nós vamos começar aqui pelo subsistema Sudeste Centro-Oeste. Aqui nós temos a linha preta, representando a carga verificada,
nós temos a linha laranja representando a carga prevista e nós temos as barrinhas vermelhas ali embaixo, representando os desvios semi-horários da carga. Tá? Então, nesse subsistema, nós tivemos uma semana bem comportada, até o dia 7/4, quando houve uma redução da temperatura. A previsão da redução não era significativa e a redução também não foi significativa, mas a carga respondeu de forma mais agressiva do que esperado. Quando a gente viu o novo patamar da carga, a gente ajustou a previsão para o dia 8/4. Então, apesar disso, o subsistema Sudeste Centro-Oeste veio com um resultado bom, 82% dos desvios vieram abaixo de 3%, sendo que 36,1% deles vieram abaixo de 1%. No subsistema Sul, nós também tivemos uma previsão bem aderente verificada. Tirando ali o início, no dia 3/4, quando houve uma entrada de frente fria, o restante da semana veio bem assertiva. Para o caso do subsistema Sul, né? Lembrando que este subsistema possui uma carga muito sensível às variações climáticas, então é uma previsão bem difícil de se fazer. Então, nós tivemos aí um resultado bom, 71% dos desvios vieram abaixo de 3%, sendo que 28,8% deles vieram abaixo de 1%. No Nordeste, a carga ficou bem comportada, o que ajuda muito no processo preditivo, né? Então, tivemos uma semana com excelentes resultados. 84% dos desvios ficaram abaixo de 3%, sendo que 29,5% ficaram abaixo de 1%. Já no subsistema Norte, a carga veio com um comportamento bem atípico. A retomada de carga de alguns consumidores livres ocasionou um deslocamento de patamar muito grande. Esses consumidores representam cerca de 40% da carga do subsistema e dificultou muito a previsão da semana. Nós tivemos aí um resultado abaixo da média, 40% dos desvios abaixo de 3%, com 6,6% deles abaixo de 1%. No geral, o SIM apresentou bons resultados, sendo mais sensível ao maior desvio ocorrido ali no Sudeste, no dia 7/4, né? Mas, no geral, ficou com desvios baixos. 93% dos desvios ficaram abaixo de 3%, sendo 47,6% deles abaixo de 1%. Agradeço a todos. Uma boa tarde. Obrigada, Danilo. Agora vamos para a nossa próxima apresentação, que é a previsão de carga para o PMO, que vai na reunião semanal, né? E vai ser feita por Marcela. Por favor, Marcela. Obrigada, Luana. Boa tarde. Boa tarde a todos. Vou compartilhar aqui então. Bem, então nós seguimos falando, né, de acompanhamento e previsão de carga, agora em base semanal, de acordo com a revisão que foi consolidada no dia de ontem, que foi a segunda revisão semanal do PMO de abril. Nós temos aqui o subsistema Sudeste Centro-Oeste, duas primeiras semanas verificadas, né? A segunda semana operativa, que é a semana corrente, é uma expectativa com base em dados verificados até a quarta-feira, e mais a estimativa para os dias de quinta e sexta-feira. E essa expectativa, ela nos dá uma sinalização de desvio de menos 4,6% em relação ao que foi projetado na revisão passada para essa semana. Esse desvio, basicamente, está associado aos efeitos relacionados à temperatura, né? Nós tivemos dias com temperaturas mais amenas do que os dias da semana passada, e também diferente, né, do comportamento que nós vimos observando até o final do mês de março. A gente sempre fala que abril é um mês de transição, e pelo menos durante essas semanas a gente já começa a observar um abril típico de outono mesmo, com características de outono, e a gente começa a observar também uma elevada amplitude térmica, né, que faz com que as noites elas sejam mais frias
e por isso tem um menor acionamento da carga voltada para a refrigeração. Então, essa carga, apesar dos efeitos ainda relacionados às medidas restritivas, principalmente no caso desse subsistema em São Paulo, onde o peso dessas medidas tem sido maior, nós também tivemos essa semana os efeitos relacionados à temperatura. Influenciados por isso, e também pelas perspectivas que nós temos para a próxima semana, também relacionadas à temperatura e às incertezas ainda relacionadas às medidas restritivas, no caso de São Paulo, como eu mencionei anteriormente, que tem um peso bastante grande dentro do subsistema sudeste, né, como um todo, nós tivemos hoje a informação que a partir do dia 11 já está tendo uma mudança de faixa, ele está saindo de fase, aliás, está saindo da fase roxa, retornando para a fase vermelha, então possivelmente vai ter um relaxamento das medidas que estavam mais restritivas até o momento, né. Em função disso, nós fizemos uma revisão nos valores anteriormente considerados para as semanas 3, 4 e 5, e especificamente para a semana 3 nós fizemos uma redução de 3,8% em relação ao que havia sido considerado na revisão passada. Em relação às semanas verificadas e mais a revisão para as semanas operativas à frente, hoje nós temos uma sinalização do fechamento do mês de abril, com um desvio de menos 3% em relação ao que foi projetado no PMO, ou seja, na revisão zero de abril. Para o subsistema sul, a primeira semana nós tivemos um desvio bastante elevado em relação ao que havia sido projetado no PMO para a primeira semana operativa. Nós vínhamos muito influenciados pelo efeito, né, do comportamento da carga ao longo das semanas do mês de março, e como a primeira semana de março ainda tinha muitos dias do mês, né, do mês de março dentro dela, a semana operativa tinha muitos dias do mês de março, nós acreditávamos que a carga viesse num patamar semelhante ao que vinha sendo observado nas semanas anteriores. Mas também em função da ocorrência de temperaturas mais amenas por conta de passagem de frentes frias, nós tivemos uma redução na carga, o que também nos direcionou a um desvio de menos 7,3% em relação ao que havia sido projetado para essa semana lá no PMO. Essa semana ela já veio um pouquinho acima do que havia projetado, um pouquinho acima do comportamento da primeira semana, mas ainda assim abaixo do que nós havíamos sinalizado lá na revisão passada. Como o Danilo mostrou anteriormente, o subsistema sul ele é bastante sensível aos efeitos relacionados à temperatura, e como também durante essa semana nós tivemos registro de temperaturas mais amenas, a exemplo do que se observou na semana passada, nós também tivemos um desvio de menos 2,1%. Para a próxima semana, a expectativa que nós temos é de manutenção do comportamento das temperaturas máximas, né, em média, com exceção de Porto Alegre, que sinaliza um suave declínio em relação ao comportamento das temperaturas dessa semana, e em função disso nós fizemos também uma redução em relação ao que havia sido projetado anteriormente para essa semana, em cerca de menos 3,2%, e nós levamos também essa redução para as semanas 4 e 5. É claro que a gente vem falando muito baseado em temperaturas, em relação às medidas restritivas, mas existe todo um outro contexto por trás disso, até dos setores econômicos que vêm em queda e vêm acarretando também esse decréscimo na carga dos subsistemas. Em função desses acontecimentos, né, das 2 primeiras semanas verificadas, mais a projeção para as semanas restantes, hoje nós temos a sinalização do fechamento do mês com um desvio de menos 3,2% em relação ao que havia sido projetado na revisão zero do PMO de abril. Para o subsistema Nordeste, essa semana ela indica para a gente, né, uma expectativa de fechamento de 11.050, um valor não muito diferente do que havia sido projetado na semana anterior, mas ainda assim 2,5% abaixo do que nós havíamos sinalizado para essa semana como previsão. Nós tínhamos a expectativa já para essa segunda semana de um relaxamento das medidas restritivas, e que aí nós
previmos, né, um valor um pouquinho mais elevado do que o que havia acontecido na primeira semana, mas isso não se consolidou e, por isso, esse desvio. Para a próxima semana, em função da manutenção do comportamento das temperaturas observadas ao longo das últimas semanas, as capitais desse subsistema ainda vêm com temperaturas elevadas, mas, diferente das outras semanas, nós temos sinalização, como o Rafael bem falou na apresentação dele, nós temos sinalização de totais de precipitação mais elevados para as capitais, principalmente para Fortaleza. E aí Fortaleza sofre também uma redução nas temperaturas máximas, né? Em função disso, hoje a expectativa que nós temos de fechamento do mês de abril é de um valor de 11.037 megawatts médios, um valor inferior à previsão inicial em 1,4%. Para finalizar, nós temos o subsistema norte. Diferente dos outros subsistemas, essa semana operativa ela está fechando com um valor acima do que havia sido projetado, em 3,9%, mas nessa semana nós tivemos um incremento de carga dos consumidores livres da rede básica, principalmente do setor de alumínio, e como nós sabemos que a participação da carga desses consumidores livres dentro da carga do subsistema norte como um todo, ela é bastante representativa, cerca de 37%, então qualquer movimentação que haja na carga desses consumidores livres, ela causa um impacto relevante na carga do subsistema norte. Em função desses últimos acontecimentos, nós também revimos as previsões para as semanas à frente, principalmente para a terceira semana, nós incrementamos um montante de carga, sinalizando uma variação de 1,3% em relação ao que havia sido projetado na revisão 1. E também diferente dos outros subsistemas, esse é o que apresenta, em função do comportamento observado ao longo dessas primeiras semanas e mais a revisão que nós fizemos para as semanas à frente, apresenta aí uma sinalização de fechamento do mês com uma carga sinalizando um acréscimo em relação ao que foi projetado inicialmente para o mês, né? Um acréscimo de 1,3% aproximadamente. Bem, essas são as considerações da semana em curso, é a semana que começou no dia 3 e finda no dia de hoje, dia 9/4. Em relação às temperaturas, os destaques para o subsistema Sudeste e Centro-Oeste foram de redução das temperaturas em média, né, em relação às que vinham sendo observadas nas semanas anteriores. Tem essa questão da amplitude térmica, isso é um fato bastante relevante para essa época do ano, nas capitais do subsistema Sudeste e principalmente do Sul também. Em relação às capitais do Norte e Nordeste, manutenção do comportamento que vem sendo observado ao longo das últimas semanas e totais de precipitação também, ambos tipos para essa época do ano. E em relação ao Norte, especificamente, nós tivemos essa questão do incremento de carga dos consumidores livres da rede básica, que impactou diretamente na carga do subsistema. Em relação às premissas consideradas para a elaboração das revisões, da revisão das próximas semanas, né, o que a gente tem a dizer é que continua considerando, né, a queda das atividades na maioria dos setores econômicos em função do aumento da pandemia. Isso vem acontecendo desde o início do ano. E também tem um fato relacionado à redução das temperaturas em relação ao que vinha sendo observado no início do ano, nos 3 primeiros meses. Para as próximas semanas, as capitais do subsistema Sudeste, Centro-Oeste e Sul sinalizam ocorrência de temperaturas em média semelhantes às observadas na semana em curso, com destaque aí para Porto Alegre, que indica suave declínio em relação ao que vem sendo observado nesses últimos dias da semana. Tem o fato da elevada amplitude térmica, que acaba fazendo com que as noites sejam mais frescas e tenha um menor consumo da carga voltada para a refrigeração. Em relação às capitais do Norte e Nordeste, elas seguem com expectativa de manutenção de temperaturas elevadas, né, típicas também para esse período do ano. No caso do Nordeste, tem exceção para Fortaleza, e no caso do Norte, de São Luís, onde nós temos indicação de totais de precipitação mais elevados e redução das temperaturas também.
Essas eram as considerações que nós tínhamos em relação ao acompanhamento da carga e a previsão consolidada para a segunda revisão semanal do mês de abril. Eu agradeço a todos e nós nos colocamos à disposição para responder os questionamentos, se fizerem necessários. Obrigada, Luana. Retorno a falar para você. Obrigada, Marcela. Agora nós vamos ter a terceira e quarta apresentação desse segundo bloco, que vai ser feito pela Diana, né? A primeira com os resultados do PMO e a segunda com as intervenções energéticas relevantes. Por favor, Diana. Boa tarde, Luana. Boa tarde a todos que estão acompanhando essa reunião. Então, inicialmente, eu vou começar falando um pouco sobre os resultados da revisão 2 do PMO de abril, especificamente para a semana que se inicia no próximo sábado, dia 10, e que finaliza na próxima sexta-feira, dia 16 de abril. A gente sempre traz nessa reunião também alguns destaques de atualização do DEC em relação à semana anterior, e especificamente para essa semana a gente tem 2 pontos de destaque, que seriam os 2 em relação à atualização de CVU. Mas, inicialmente, esse destaque é relacionado ao CVU via despacho da ANEEL. De acordo com o despacho 935 da ANEEL, teve atualização do CVU da usina termoelétrica de Araucária. Então, a partir dessa semana, dessa revisão 2, a gente passou a considerar esse despacho com o CVU passando para R$ 699,11 por megawatt-hora. Só ressaltando que esse despacho ele tem um prazo determinado e ele está sendo válido somente até dia 30 de abril. Então, no PMO, foi até comentado essa questão, que essa usina tinha CVU temporário até dia 30 de abril, então, no último estágio do DECOMP, onde a gente trata do segundo mês, que é o segundo mês de maio, não tem CVU válido para essa usina, então, o CVU nesse último estágio para essa usina está zerado, assim como a sua disponibilidade. Outra atualização que temos também para essa semana em relação à atualização também do CVU, mais por conta da atualização da CCE. Rotineiramente, né, a CCE atualiza sempre até o 4º dia útil do mês corrente os CVUs das usinas que eles fazem o cálculo. E então, para esse mês de abril, o 4º dia útil foi dia 7, e no dia 7 eles publicaram e nos enviaram também a atualização desses CVUs. Então, nessa revisão, a gente já passou a considerar esses novos valores e a gente deixa destacado aqui algumas usinas que tiveram essas variações mais significativas, mas vou entrar aqui em todos os valores, estão aqui para referência. Então, entrando agora nos resultados propriamente ditos dessa revisão, o resultado do DECOMP. A gente observou que o CMO, nessa semana, comparado com o CMO da semana passada, teve uma redução em todos os subsistemas, tanto no Sudeste, no Sul quanto no Nordeste, e no Norte o CMO segue zerado em todos os patamares de carga por conta do excedente de geração hidráulica da região. No Sudeste e Sul, teve uma redução de cerca de R$ 26,00 por megawatt-hora no CMO médio semanal, e no Nordeste, cerca de R$ 20,00 por megawatt-hora. Só ressalto que nos próximos slides eu vou mostrar a análise da variação do CMO, que a gente faz semanalmente, para entender quais os fatores que impactaram mais no comportamento do CMO. Então, daqui a pouco eu vou detalhar um pouquinho mais. Então, a gente observou essa redução, e aqui nesse slide a gente também gosta de trazer quais foram os limites de intercâmbio que atingiram o valor máximo. Então, no patamar, o bipolo do Norte-Sudeste, a gente observou que atingiu o limite máximo de 8.000 em todos os patamares de carga. A exportação Norte-CA também atingiu o valor máximo em todos os patamares, sendo que na pesada e na média esse valor foi atingido somente no limite conjuntural, onde o limite é reduzido por conta de alguma intervenção que afete na redução desse limite. E FNS também atingiu o limite em todos os patamares de carga, e FNS mais NESE pegou somente na pesada e na média. Então, no patamar de carga leve, o subsistema Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Sul ficaram equalizados no valor de 114,87. Então, entrando aqui na análise da variação do CMO, que a gente faz semanalmente,
Primeiro o gráfico do Sudeste, né, Sudeste, Centro-Oeste e Sul, a gente observa aqui que o fator que contribuiu para que mais afetou essa redução do CMO nessa semana foi a previsão de carga. Aí, só lembrando como é que a gente fez esse estudo essa semana, a gente tem o resultado inicial aqui do PMO na semana passada, essa previsão perfeita, que é o próprio resultado do Decomp, e depois a gente vai atualizando o próprio resultado do Decomp previsto para essa semana, né, de 10 de abril até 16 de abril. E depois a gente vai atualizando sequencialmente todos os dados para tentar ver de alguma maneira qual o fator que influenciou mais nesse comportamento do CMO. Então, aí depois a gente atualiza a vazão, nível de partida, carga, disponibilidade, limites elétricos, restrições hidráulicas e, no final, todos os componentes que compõem o DEC, de maneira geral. Aí, só lembrando que nem sempre a gente mantém sempre essa mesma ordem, a gente pode ser que em alguma semana a gente mude, a gente sempre faz uma avaliação para ver qual é a melhor maneira de mostrar e entender um pouco essa variação, então, do CMO. Então, para o subsistema Sudeste e Sul, a gente observou que foi a carga, e para o Nordeste também um comportamento um pouco similar que o das outras regiões. Em relação à geração térmica, o que a gente traz aqui, ressaltando, é uma geração térmica referencial, que é a geração térmica indicada pelo Decomp, lembrando que no Decomp a gente não representa a geração térmica por garantia energética, então é um montante bem menor que tem sido praticado, mas é por conta disso que a gente não representa a garantia energética, e também tem a ressalva de que a ordem de mérito atualmente é dada pelo modelo D100, não mais pelo modelo Decomp, mas a gente sempre traz aqui esse gráfico a título de referência. Então, pelo resultado do Decomp, para a semana de 10 de abril a 16 de abril, a previsão é que tenha uma geração térmica total de cerca de 4,7 gigawatt médios nessa semana. Só destacando que desses 4,7 gigas, cerca de 4,2 é referente só à inflexibilidade, conforme declarado pelos agentes para essa semana. Entrando nas usinas térmicas com despacho antecipado, a GNL, essa semana a gente está comandando o despacho antecipado para a semana de 12 de junho a 18 de junho, e conforme o benefício GNL calculado para essa semana, é apenas a usina térmica de Santa Cruz, dentro dessas 3 usinas, estaria por ordem de mérito antecipado nessa semana. A gente só faz uma ressalva aqui que Luiz O.R. Melo, embora ela não esteja despachada por ordem de mérito, também não há mais a necessidade de despacho dessa usina por razão elétrica, mas a gente vai manter o despacho dela antecipado por garantia energética. Então, para essa semana tem essa diferença, né? Até na semana anterior a gente mantinha um despacho de Luiz R. Melo por razão elétrica, e a partir dessa semana de 12 de junho a 18 de junho muda essa modalidade para despacho por garantia energética. Em relação às ofertas de importação, a gente sempre traz aqui a título de informação também, só relembrando que a gente não considera essas ofertas nos modelos energéticos. E em relação à reunião do CMSE que teve essa semana, na reunião foi estabelecido que o preço máximo de oferta de importação que poderia ser considerado sem substituição, né, seria limitado, ia permanecer limitado ao valor do CVU de Termomacaé. O CVU de Termomacaé hoje está em 736,13, então, observando todos os valores ofertados para todos os blocos, tanto para o Uruguai quanto para a Argentina, apenas o bloco 1 do Uruguai, das ofertas da Eletrobras e da Enel, que estariam elegíveis para importação essa semana. Houve uma diferença, né, dos blocos ofertados da semana passada para todas as ofertas, e da Argentina aqui vale ressaltar que até semana passada eles estavam declarando 6 blocos, agora eles diminuíram para 3 blocos, mas o montante total de 2.200 se mantém, não teve alteração, né? E só uma informação adicional também, que foi informado tanto pela Eletrobras quanto pela Enel, que nos dias 14 e 15 de abril, no período de 7 até 16 horas, a conversora Melo estaria indisponível nesse período. Entrando, então, nos dados da energia armazenada por subsistema, a gente tem um gráfico aqui, vai apresentar um gráfico para cada subsistema, então, começando pelo subsistema
Sudeste, a gente observa que o subsistema está andando bem de lado, né, onde a energia armazenada inicial considerada para essa revisão foi de 35,4%, e a previsão do modelo Decompre para finalizar o mês de abril, em 30 de abril, é de 35,4%, exatamente o mesmo valor inicial desse estudo. E, em relação ao segundo mês, a gente tem uma dispersão dos cenários que são gerados para acoplamento com a função de custo futuro do New Wave, onde o valor médio previsto para o final do mês de maio é de 35,5% da energia armazenada. Para o subsistema sul, a gente observa uma energia armazenada inicial de 60,8%, com a previsão de finalizar o mês de abril em 62,1%. E considerando os cenários gerados para o segundo mês, a média desses cenários é que o armazenamento do subsistema termina em 70,6%. Para o subsistema Nordeste, é um percentual de energia armazenada de 68,3%, e para o final de abril, 30 de abril, em 67,3%, e considerando os cenários do segundo mês para maio, uma média dos cenários em 63,4%. E só finalizando aqui por subsistema Norte está iniciando esse estudo com 80% da energia armazenada, finalizando em abril em 83,1%, e a média dos cenários do segundo mês é que o subsistema termine em 85,7% da energia armazenada. Entrando, então, agora no assunto das intervenções energéticas relevantes, a gente gosta sempre de ressaltar aqui nessa reunião qual é o nosso critério de relevância. Então, a gente traz para cá intervenções que se estão começando nessa semana, de 10 de abril até 16, que se iniciam nesse período, e intervenções em unidades geradoras que alterem algum limite sistêmico ou intervenção em unidade geradora de usinas de grande porte. Então, começando primeiro para os destaques do subsistema Sudeste Centro-Oeste, a gente tem a previsão de intervenção para a unidade geradora 4 da usina de Água Vermelha, é a manutenção preventiva que está programada de 10 a 14 de abril, e as unidades geradoras 5 e 6, com desligamento dessas máquinas para serviços elétricos programados para o dia 5 de abril. Está previsto também o treinamento dos operadores para a usina de Nova Vanhandava, previsto para o dia 11 de abril, e para a usina Furnas, hidrelétrica Furnas, teste de autorrestabelecimento programado para o dia 11 de abril também, e um teste de correção de fuga à terra programado para a usina hidrelétrica de Rosana também para o dia 11 de abril. Continuando ainda no subsistema Sudeste, tem manutenção prevista também da unidade geradora 1 da usina hidrelétrica de Jaguara para a preparação de modernização, que está programada do dia 12 até o dia 18 de abril. Usina geradora 5, unidade geradora 5 da usina de Saquarro Sul, uma manutenção preventiva programada de 12 a 13 de abril. Unidade geradora 1 de Miranda, uma manutenção programada de 12 a 18 de abril. Jupiá, unidade geradora 3, uma manutenção preventiva programada de 12 a 16. Usina hidrelétrica de São Simão, com uma previsão de manutenção da unidade geradora 2 para a troca do transformador de potencial capacitivo da linha curta, do dia 14 de abril. Finalizando aqui para o subsistema Sudeste, manutenção para Itaipu, no setor de 50 Hz, dia 13 de abril, a unidade geradora 9A, no dia 14, a unidade 3. A usina hidrelétrica de Marimbondo, onde a manutenção é para a unidade geradora 2, para ampliação e reforço e melhoria, programado para o dia 16 de abril até o dia 28, e finalizando o subsistema Sudeste, a usina termoelétrica nuclear de Angra 1, que dia 16 de abril inicia a redução de carga dessa usina, dado que a partir do dia 17 começa a intervenção dela, onde ela vai estar desconectada do sistema. Então, a partir do dia 16 começa a redução de carga. Entrando no subsistema Norte, a gente trouxe a usina hidrelétrica de Tucuruí, onde vai ter uma inspeção semestral nos anéis coletores da unidade geradora 8, no dia 11 de abril desse ano. E finalizando o subsistema Norte, a unidade geradora 2 de Peixe de Cal e a unidade geradora 3. A unidade geradora 2 para
A operação Engana Peixe para serviços da unidade geradora 3, que está programado no dia 10 a dia 11 de abril, e a unidade geradora 3, do dia 11 até o dia 7 de maio. E subsistema, entrando agora no subsistema sul, é uma manutenção na usina de Governador Bento Munhoz, para manutenção preventiva programadas no dia 10 e dia 11 de abril. Unidade geradora 4 da usina hidrelétrica de Governador Ney Braga para manutenção preventiva no dia 11 do 4, e a unidade geradora 3 de Governador José Richa para manutenção preventiva dos dias 16 de abril até 22 de maio. Então, Luana, aqui eu finalizo o que a gente tinha de destaque aqui da gerência da programação mensal da operação e fico aqui à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada. Obrigada, Diana. Agora vamos para o nosso intervalo de 5 minutos, quando voltaremos com o terceiro bloco de apresentações e com as respostas às perguntas que foram enviadas no chat. Obrigada. Boa tarde a todos, mais uma vez. Estamos retornando do nosso segundo intervalo, né? Antes de ir para o terceiro bloco de apresentações, nós vamos responder 2 perguntas que chegaram no nosso chat, né, nesse intervalo. A primeira é do Márcio Bloch, da Copel, e aí ele pergunta: boa tarde, nessa semana ocorreu uma forte geração eólica na região Nordeste. Mesmo assim, ocorreu o deplecionamento do reservatório da UHE Sobradinho, com, ao que parece, vertida turbinável na região Norte. Qual foi o motivo desta operação do reservatório de Sobradinho? Eu chamo o Pedro, por favor, para me ajudar na resposta. Pedro. Boa tarde, obrigado pela pergunta. Na verdade, o que acontece, né? A gente precisou aumentar a defluência de Sobradinho em função do aumento da defluência de Xingó e assim também elevar o nível do reservatório de Taparica, tá? Ok, Pedro, obrigada. Uma outra pergunta é da Mônica Zambelli, da CPFL Geração. CPFL, que aí fez a segunda pergunta. Prezados, boa tarde. Na nota oficial sobre a reunião do CMSE dessa semana, consta autorização para despachar usinas à GNL para garantia energética. Está correto? Esta autorização já está sendo aplicada para as usinas Luiz Melo, OR Melo, então. O ONS deve solicitar outras usinas GLL para esta razão. Especificamente, tem previsão de comandar a usina de Porto Sergipe. Eu chamo a Diana para me ajudar com a resposta. Por favor, Diana. Boa tarde, Mônica. Primeiramente, obrigada pela pergunta. Então, vamos lá parcialmente, né? O CMSE, então, autorizou o despacho das usinas AGNL por garantia energética, isso está correto, seu entendimento, e essa autorização já está sendo aplicada, então, para a Luiz OR Melo, a partir dessa semana de despacho de junho que eu comentei. Essa terceira pergunta só é se o ONS iria solicitar o despacho de outras usinas AGNL para essa razão. Então, para essa semana específica que a gente está despachando essa semana, Santa Cruz está por ordem de mérito, então não houve necessidade de despacho por garantia energética dessa usina. Mantemos só Luiz OR Melo e especificamente para Porto Sergipe, que foi a sua última pergunta, o ONS está autorizado a despachar, mas a gente ainda está fazendo alguns estudos para avaliar a viabilidade do despacho adicional dessa usina. Então, por enquanto, está autorizado, mas ainda está pendente de alguns estudos adicionais. E é isso. Obrigada pela pergunta e fico aqui à disposição para mais perguntas, se for o caso. Obrigada, Diana. Vamos agora ao nosso terceiro bloco de apresentações, né? E a primeira apresentação é sobre limites elétricos e principais intervenções elétricas. Quem vai fazer, né? Quem vai me ajudar nessa apresentação é o Alonso. Por favor, Alonso. Boa tarde, Luana. Já está aparecendo a apresentação? Sim. Só colocar no modo da apresentação, por favor. Perfeito. Bom, então vamos agora abordar as intervenções elétricas, né, que tem uma restrição eletroenergética associada. Começamos com o BCS-1 lá de Samambaia, associado à linha Serra da Mesa Samambaia. Essa intervenção que já vem ocorrendo desde novembro do ano passado e tem a previsão de se encerrar no final desse mês de abril, 30 de abril. Para fazer frente a essa disponibilidade, a gente precisa limitar o R seco em 7.000 megawatts, caso o Nordeste esteja exportando energia,
e em 6.800 caso o Nordeste esteja importando energia. Em seguida, temos a linha P102 Sobral 3. Tá? Essa intervenção começou hoje pela manhã, dia 9, às 7h40, e tem previsão de se encerrar amanhã, às 23h59. Essa linha, sem essa linha, há necessidade de fazer uma restrição do RNE, né? Então o recebimento do Nordeste fica limitado a 5.400 e a exportação em 5.700. Tá? Essa linha saiu para possibilitar aí ajuste na seccionadora Eco 28, lá de Sobral 3. Temos, em seguida, a barra 2 de Colinas, 500 kV, tá? E para poder prover o sistema de possibilidade de perda da barra 1 sem abertura de interligação Norte-Nordeste, a gente tem alguns limites a serem seguidos. O RNE fica aí limitado a 5.800, na importação ou exportação. A gente tem o fluxo Nordeste-Sudeste limitado a 2.300 e a exportação Norte limitada a 5.800, tá? O período dessa intervenção é das 7 horas às 17 horas da sexta-feira da semana que vem, 16/4. Temos aqui trabalhos também lá em Ivaiporã, trabalhos que vão ocorrer no dia 13/4, terça-feira da semana que vem, das 8 às 16. Tá? Então, são bancos séries Uno Alfa e Uno Brava, referentes à linha de 765 Ivaiporã e Itaberá, circuito 3. E de forma a gente prover também o sistema de possibilidade de suportar contingências simples e duplas, a gente tem alguns limites, entre eles o recebimento Sudeste em 7.500 e a geração de Itaipu limitada em 5.600 megawatts. Temos um agora na área do Rio de Janeiro, né, o Trafo 345 e seus disjuntores lá de Adrianópolis. Né, essa intervenção vai ocorrer na quarta-feira, dia 14/4, no período das 2 às 7 horas. Então, para fazer frente à perda de mais um transformador de 345 kV lá em Adrianópolis, a gente necessita ter uma geração mínima, né, uma soma de geração mínima entre Norte Fluminense e Termomacaé em 100 megawatts. Temos, são 2 trabalhos, tá? Esse aqui é o primeiro do serviço auxiliar Hotel Alfa Alfa, lá de Foz do Iguaçu. Logo em seguida a gente vai ter o Hotel Alfa Bravo. Então, isso começa de 7h15 da segunda-feira, dia 12, e vai até as 12h15 da terça, dia 13. Tá? Isso aí é para possibilitar aí a substituição de 6 T6 e 3 TPs. E para possibilitar esse serviço, a gente vai limitar o elo de corrente contínua em 3.300 megawatts. Essa próxima intervenção, observe que ela começa assim que termina a anterior, né? Então, começa às 12h15 do dia 12 e vai até as 16h15 do dia 13. Agora, o serviço auxiliar é o Hotel Alfa Bravo. E a gente mantém também a limitação do elo de corrente contínua em 3.300 megawatts. E, finalmente, a gente tem uma geração térmica por razão elétrica lá em J. Lacerda, para fazer frente a contingências simples e indisponibilidade de equipamentos na região ali sul, né? Então, para evitar que contingências dessas linhas que estão listadas no primeiro bullet, a gente tem a corte de carga, a gente tem essa geração mínima a depender de cada patamar de carga. E com isso a gente conclui. Luana, obrigado. Obrigada, Alonso. Agora nós vamos para a segunda apresentação desse terceiro bloco, né? E o tema é a política operativa, né? E quem vai fazer essa apresentação para a gente é a Andresa. Por favor, Andresa. Boa tarde a todos. Alonso, eu preciso que tu pare de compartilhar para eu conseguir compartilhar aqui. Obrigada. Pronto, vamos lá então. Bom, vamos começar a nossa última apresentação, né, dessa reunião de hoje. A gente vai falar aqui sobre a política operativa para essa semana, do dia... Desculpa aqui, pronto. Para essa semana, do dia 3 de abril ao dia 9 de abril, né? A gente, como primeiro slide aqui, a gente trouxe para vocês a comparação entre os modelos DECOMP e o DECEM. A gente vê aí que o DECOMP ele ficou com os valores acima dos valores que estavam previstos pelo DECEM. Isso se deu praticamente por 2 motivos. O primeiro é a geração da térmica de Termopernambuco, que é aqui no Nordeste. Ela declarou uma inflexibilidade de 533 megawatts para o DECOMP, e no DECEM ela não confirmou esse valor. E no domingo, que é no dia 4,
teve uma indisponibilidade da UTE de Linhares, que só apareceu também para o DECEM. Agora, comparando o resultado do DECEM com o que foi realizado no PDP por subsistema, né? A gente começa com o subsistema Sudeste. Com relação às gerações hidráulicas, a gente teve uma leve redução aí. Isso foi devido ao atendimento à política, né, e à diretriz que a gente vem realizando nas últimas semanas, e alguns ajustes de unit commitment e o fechamento do balanço do SIM. Com relação ao despacho térmico, a gente vê a geração térmica elevada, comparando com o resultado do modelo DECEM. Isso foi devido ao despacho de térmica por garantia energética, na subsistema Sudeste e Centro-Oeste, né? Devido às térmicas autorizadas fora da ordem de mérito, né? Até o CVU de Viana, que é R$ 905,13 por megawatt-hora. Com relação ao subsistema Sul, com relação às hidráulicas, a política a gente vem mantendo a mesma do Sudeste, né, que é agora de armazenamento hidrelétrico. Então, por isso que o PDP está um pouquinho reduzido com relação ao modelo DECEM. E com relação ao despacho térmico, a política é a mesma do Sudeste. A gente tem o despacho adicional por garantia energética, segundo as diretrizes do CMSE, onde a gente despachou a mais ao longo dessa semana Jota Lacerda, Madeiras, Canoas e Araucária, e teve o despacho de Pampa Sul, que não é simulado pelo DECEM. Com relação ao subsistema Nordeste, a parte de hidrelétricas, acho que o Pedro já explicou aí, né, na resposta da pergunta. A gente teve uma leve redução comparando com o modelo DECEM, mas essa operação para essa semana foi devido à política da bacia do Rio São Francisco. A gente precisou elevar a operação de Xingó, né, nesse mês, para 1.100 metros cúbicos por segundo, e aí com isso a gente acaba elevando toda a cascata do São Francisco. E, além disso, a gente tem o repressionamento, né, do nível de Itaparica, e teve o rateio de vertimento de energia vertida turbinável para o HE Boa Esperança. Com relação às térmicas, o DECEM ele não teve despacho térmico aqui para a região do Nordeste. Esse despacho que foi realizado no PDP foi devido a inflexibilidades declaradas por Vale do Açu e Termo Bahia. Para o subsistema Norte agora. A gente vê que o PDP ele ficou muito parecido com a rodada do DECEM. Alguns ajustes foram realizados devido aos limites de transmissão, tanto do somatório do FNES como FNS, como o próprio FNS puro, ou os fluxos de Itacaiúna Colinas e Imperatriz Colinas. Isso fez com que a gente precisasse reduzir um pouquinho a geração ali do norte, de termos de hidráulica, e com relação às térmicas não teve diferenças significativas. Com relação ao intercâmbio internacional, essa semana não foi realizado nenhum intercâmbio, nem do Uruguai, nem da Argentina. Desde o dia 3 de março, inclusive confirmado na reunião de hoje do CMSE também, foi autorizada a importação adicional dos blocos com CVU inferior ao CVU de Termomacaé, que é de R$ 735,61 o megawatt-hora. No caso do Uruguai, todos os blocos da Enel e da Eletrobras têm um CVU superior a esse dessa referência, né? Então elas não podem operar. E no caso da Argentina, os blocos da Enel 1, 2 e 3, eles têm CVU inferior, mas essa semana elas não declararam disponibilidade. E os blocos 4, 5 e 6, o CVU é superior a esse CVU de referência. A gente ilustra agora um balanço dessa semana, né, de como ocorreu essa semana. A gente teve uma carga média em torno de uns 68,5 GB, que é um valor inferior ao que vinha ocorrendo nas semanas anteriores. O Sul, como já citei, né, ele continua importador de energia, em torno de uns 5,6 GB. Essa semana a gente não teve importação, né, como já comentei. O bipolo, tanto do Madeira como do Xingu, mantém os valores elevados. E essa semana o Nordeste passou a ser exportador de energia, né? Mudou um pouquinho o cenário com relação às semanas anteriores. Por patamar de carga agora, esse balanço. A gente vê para os subsistemas Sudeste e Centro-Oeste e para o subsistema Sul, ambos, predominantemente, todos os patamares de carga, né? Eles importadores de energia, onde a gente vê que o que está fazendo atender a variação de carga ao longo do dia é predominantemente as hidráulicas e a importação de energia.
No caso do Nordeste, como eu já comentei também, o Nordeste essa semana teve uma elevação de eólica, que não é tão esperada para essa época do ano, né, mas teve uma elevação considerável. E aí, com isso, o Nordeste se tornou exportador de energia em todos os patamares de carga. E o Norte, como já vem acontecendo nas semanas anteriores, né, exportando energia também em todos os patamares, principalmente devido às hidráulicas, né. Com relação ao despacho térmico, agora por titulação, a gente vê que o maior número de titulação, o maior número de megawatt, né, foi por ordem de mérito, o que representa 36% da geração, e aí seguido por garantia energética, inflexibilidade, unit commitment e, por fim, a razão elétrica. Comparando agora os resultados do CMO do DECEM com o DECOMP, a gente vê que para os subsistemas Sudeste e Sul, eles foram bem aderentes nos patamares de carga média e pesada, e a única diferença foi no patamar de carga leve, onde foi possível reduzir o CMO devido aos excedentes de energia do Norte e Nordeste. Comparando agora o subsistema Nordeste, a gente vê que o DECOMP ele teve um valor superior ao resultado do DECEM. Isso foi devido ao montante de geração eólica que foi usado na rodada do modelo do DECOMP. Era diferente do que a gente usou no DECEM, né? Um valor mais próximo que a gente usa para o DECEM, então ele ficou mais real. E com relação ao Norte, a gente vê essa diferença devido à área Manaus, que necessita do despacho termoelétrico interno, o que faz com que eleve um pouquinho o CMO da área nesses horários aí. Mostrando agora um pouquinho do CMO por barra, a gente ilustra o SIM, né, o Brasil como um todo, destacando aí que a gente mostra apenas 30% das barras que são contabilizadas no DECEM. Nesse mapa a gente pode ver um CMO, um pouco mais assim, os CMOs mais baixos, vamos dizer assim, no Norte e Nordeste, devido ao excesso de recursos energéticos. O CMO um pouquinho mais elevado na área Manaus, devido à limitação do fluxo Manaus, que eu já comentei. A gente observa um CMO um pouquinho reduzido na área Rondônia, devido à limitação da transformação de Pimenta Bueno, e um CMO um pouquinho mais elevado também nos subsistemas Sul e Sudeste, né, devido à limitação do fluxo da linha de 500 kV, Rio Verde Norte e Ribeirãozinho. E aí, como a gente traz toda semana para vocês, né, a gente traz esses blogspot, né? É um gráfico que ele fornece uma indicação de como os valores foram distribuídos. Ele apresenta um sumário em 5 estatísticas, o mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo. E a gente mostra também os outliers superiores e inferiores. Então, aí começando pelo subsistema Sudeste, a gente nota uma dispersão significativa que acompanha a curva de carga do subsistema. Os outliers inferiores e superiores, eles são observados a partir das 4h30 da manhã. Eles ocorreram devido à limitação no fluxo de 500 kV de Rio Verde Norte e Ribeirãozinho, definido por IO. E os CMOs nulos, que ocorrem ao longo do dia, são devido à limitação de transformação de Pimenta Bueno. Entre 7 e 17 horas, eles ocorrem devido a uma intervenção que impede geração na UHE Ourinhos. No início do dia, esse CMO também ocorre devido ao limite do fluxo do FNES mais FNS, né, como eu já comentei, e entre 0 e 6 horas também é consequência de outra intervenção que impede a geração da UHE Limoeiro. Para o subsistema Sul, os valores do CMO não apresentam tanta dispersão. Os outliers superiores, eles são devido ao limite de geração mínima do complexo do Jorge Lacerda. Para o subsistema Nordeste, os valores do CMO eles são próximos de zero e apresentam um pouquinho de dispersão. Os outliers superiores observados ao longo do dia são em torno de R$150 mais ou menos, e é ocasionado pelo desligamento ocasionado na subestação de São Gonçalo, devido à intervenção, que ocasiona isolamento elétrico. E os que são os outliers superiores e inferiores, que a gente observa a partir das 14h30, é devido à intervenção que limita o fluxo da linha 500 kV Imperatriz Colinas, na ocasião da perda da linha de Itacanhunas Colinas. E no caso para finalizar, né, no subsistema Norte, a gente nota também muito próximo do zero, como do Nordeste,
Os outliers superiores ao longo do dia, que são em torno de uns R$90, em função do fluxo Manaus, que já foi comentado também, e os outliers superiores e inferiores a partir das 14h30 é devido à intervenção que limita a linha de 500 kV de Imperatriz Colinas na perda de Itacaiunas Colinas, assim como para o Nordeste. E aí, para finalizar, a gente traz para vocês o balanço energético ao longo dessa escala de um ano, né? Então, a gente vai de 8 de abril de 2020 até 8 de abril de 2021, mostrando a diferença dos cenários. Para o subsistema Sudeste, a gente vê principalmente o aumento significativo da carga, né? Onde a gente estava no início no ano passado, a gente estava no início da pandemia, então a gente nota que a carga já voltou para aqueles valores que eram pré-pandemia. E o Sudeste, diferente do ano passado, né, essa época do ano ele está importador de energia. O ano passado ele estava exportando energia nessa época. Com relação ao Sul, a gente também nessa janela de um ano, a gente nota que o Sul, o ano passado, ele estava importando muito mais energia do que está importando agora, né? A gente nota que em meados de janeiro, fevereiro, o Sul conseguiu recuperar um pouco a sua condição hidrológica. Então, agora ela consegue atender um pouco mais o sistema interligado, mas continua importador de energia. Com relação ao subsistema Nordeste, a gente nota a diferença que o ano passado a gente estava importando energia até praticamente o final de abril, e aí esse ano, especificamente essa semana, a gente já começou a exportar energia, olha, essa variação de eólica muito grande, comparando os 2 anos. E, por fim, o subsistema Norte, como a gente já vem comentando, né, exportador de energia ao longo de todo o cenário devido às suas condições e sazonalidade hídrica. Pronto, é isso que eu tinha por hoje. A gente fica à disposição para qualquer dúvida. Obrigada, Andresa, pela apresentação. Então, acabamos, né, as apresentações com essa apresentação do terceiro bloco. Agora vamos dar mais um intervalo de 5 minutos, né, para a gente ver as perguntas que vocês mandaram e a gente já volta com as respostas. Obrigada. Boa tarde a todos, mais uma vez. Retornamos já no terceiro bloco, né, de apresentações e agora para finalizar as respostas às perguntas que chegaram ao nosso chat. A partir de agora, todas as perguntas devem ser encaminhadas para a nossa central de atendimento, que nós teremos o prazer de responder. Para começar, vamos responder uma pergunta do Henrique Nagayoshi, da Tempo Energia. E ele fala: boa tarde, poderia explicar quais são os estudos para viabilizar o despacho do Porto Sergipe? Não tem linha de escoamento para esse despacho? Ou seria por outro motivo? Por favor, Diana, me ajuda nessa resposta. Boa tarde, Henrique. Obrigada pela pergunta. Então, relacionado aos estudos que estão sendo realizados, estão sendo feitos tanto estudos da parte energética quanto da parte elétrica. Como o despacho de usina GNL a gente comanda para 9 semanas à frente, e em junho já está próximo do período de elevação de geração eólica na região do Nordeste, então é necessário ter uma avaliação das duas partes, né, olhando o aspecto de transmissão, além também da questão da redução de inflexibilidade hidráulica da região, de forma que seja possível alocar mais geração térmica lá. Então, esses estudos ainda estão realizados e por isso que a gente não comandou esse despacho ainda por garantia energética para essa semana. Obrigada. Obrigada, Diana. Uma outra pergunta do João Barreto, e aí ele fala: olá, boa tarde. Gostaria de entender, por gentileza, a motivação da alteração da titulação do despacho da usina GNL Luiz R. Melo. A restrição elétrica que motivava o despacho foi sanada? Por favor, Diana. Boa tarde de novo, boa tarde, João. A geração por razão elétrica, então, para a Luiz R. Melo, essa necessidade será sanada com a entrada da obra da linha Mesquita Viana, que está previsto para o final de maio. Então, em junho não há necessidade mais de despacho por razão para essa usina por razão elétrica, e como o CMSE autorizou o despacho por garantia energética de todas as usinas desse combustível, então a gente está comandando com essa modalidade nessa semana. Obrigada, Lona. Perfeito, Diana, obrigada. Agora uma pergunta de Roger, né, de Santander. Prezados, no IPDO do dia 8 de abril foi mencionado a entrada em operação da geradora 3 da usina térmica Onça Pintada.
Quando essa usina térmica será utilizada nos modelos e na programação diária? Por favor, Diana, mais uma vez. Boa tarde, Luana. Boa tarde, Roger. Primeiramente, obrigada pela pergunta. Essa informação que saiu no IPDO de hoje sobre a entrada em operação da usina de Onça Pintada foi uma informação equivocada que saiu. Não foi emitido ainda nenhum DAPRP que libere a entrada em operação comercial dessa usina. O último despacho da ANEEL que saiu foi em janeiro, liberando a operação em teste dessa usina. Então, essa informação ficou equivocada no IPDO. Em relação a quando a gente vai começar a considerar essas usinas nos modelos energéticos, a previsão, de acordo com a última reunião do DMSE Geração que teve no mês de abril, era que a entrada dessa usina seria para junho. Só lembrando que foi no mês de março, né, a última reunião do DMSE, e ao longo desse mês de abril a gente vai ter mais uma, e possivelmente pode ter alguma atualização dessa data. Obrigada, Luana. Obrigada, Diana. Mais uma pergunta do Fernando Nunes, BP. Boa tarde a todos. Seria possível padronizar a titulação das usinas térmicas no REPDOE, assim como apresentado nos acompanhamentos semanais e PMO, em flexibilidade e mérito, ou vice-versa, pois no REPDOE o despacho por inflexibilidade está bem superior ao despacho por mérito, confundindo o que realmente é mérito e qual o volume da inflexibilidade declarada pelo agente. Obrigada. Eu peço a Tiago que, por favor, me ajude com a resposta. Oi, Fernando, boa tarde. Isso é uma dúvida de alguma da reunião passada ou no anterior, realmente sobre essa diferença. Isso aí, quando uma geração, ela ao mesmo tempo, ela entra no mérito e também foi uma geração declarada inflexível pelo agente. A gente sabe que alguns relatórios, ora ela está sendo caracterizada como mérito, ora como inflexibilidade, por ter essas duas características, a gente está trabalhando para padronizar assim, Fernando, assim que a gente concluir, para mapear todo o nosso processo em que isso tem que ser padronizado, a gente vai divulgar aqui nessa reunião. Muito obrigado aí pela observação. Devolvo aí para você, Luana. Tá, obrigada. E uma última pergunta, né, do Felipe Diniz, da Gold Energia. Prezados, gostaria de reproduzir o procedimento para o cálculo da vazão de Belo Monte, posto no 292, pois a aplicação das regras que tenho acesso não foi capaz de produzir o que consta no relatório oficial da vazão. Um exemplo específico são os valores mostrados no relatório da previsão da revisão 1 e revisão 2 de abril. Na terceira semana, o posto 288 está com 21.447 metros cúbicos por segundo e Belo Monte, posto 292, está com 12.380 metros cúbicos por segundo. Neste caso, a regra para a formação da vazão é vase do posto 292 igual a vase do posto 288 menos hidrograma B de abril. Usando os valores acima, vemos que o hidrograma B de abril igual a 2.067, muito acima de 8.000. Caso exista algum hidrograma diário, seria possível publicá-lo? Ele pode ficar acima de 8.000 nesta interpolação? Obrigada. E aí nós gostaríamos de dizer, né, que o hidrograma diário ele é uma forma, ele é apenas utilizado, né, para a contabilização da ANA. Ele não é o hidrograma oficial que a gente tem, essa é uma forma de apresentar nos relatórios, ok? O que é usado dentro do modelo DECOMP é o posto 288, ok? Então, o próprio DECOMP, né, que faz essa contabilização. Se quiser informações mais específicas, pode mandar também para o nosso Fale Conosco, que a gente terá o prazer em responder. Mais uma vez, nós agradecemos a participação de todos, né, em nome do ANS, né, nós agradecemos a participação de todos vocês. Nossa próxima reunião será na próxima semana, né, dia 16 de abril. Tenham todos um bom final de semana. Tchau.